Gente, não sai dessa história, que eu vou contar aqui pra vocês uma história que mexeu muito comigo, sabe? Essa história dessa moça, eu vou colocar aqui pra vocês verem. E Deus também vai falar com você nesse vídeo. Eu vou colocar aqui e vocês vão prestar atenção na história dessa moça. Foi. Não, porque seu coração tava batendo uma coisa por outra pessoa. Não, foi não. Foi sim. Foi não. Foi não. Foi porque em uma brincadeira ele pediu pra cancelar a porcaria do casamento. Eu cancelei. Ele pediu pra cancelar? Foi, simples. Brincando? Foi. Cara maluco esse? E aí eu cancelei. E foi isso aí. É sério? Sério. Uma brincadeira que terminou o relacionamento. Foi. A boca fala que o coração tá cheio, né? Eu não tô acreditando. Te juro. Então já era pra ter falado que ter terminado com ele, porque todo dia eu falo que eu quero terminar. Não, ele falou, a gente tava vendo um preço de alguma coisa. Ele falou, cancela então a porcaria desse casamento. Eu falei, tá bom. E cancelei. Ia casar esse ano ainda? Ia casar esse ano. Ainda bem que ele cancelou pra casar comigo. Às vezes a gente tá... O que essa história que eu vim trazer pra vocês tem a ver com Deus? É que às vezes a gente tá num relacionamento, numa situação onde a gente vai empurrando com a barriga, né? E se você vê essa história, ela tá na praia e o homem, né, ela deve ser conhecida, né? E o cara perguntou, e aí, como que tá o casamento? Aí ela falou, não vai ter mais casamento. Aí ele, porque você tá interessado em outro? Aí ela falou assim, não. É por causa que de uma brincadeira que ele quis, ele falou, vamos cancelar a merda desse casamento. E eu cancelei. Então ela teve muita coragem. Então, gente, a gente tem que não olhar com olhar de galinha, a gente tem que olhar com olhar de águia, sabe? Manter isso aqui, ó, pra cima. Então ela entendeu que aquele casamento dela não tava legal. Porque depois eu vou deixar aqui a história do que aconteceu, né? Ela contando, tipo, não teve briga, não teve nada. Mas eu vou deixar pra vocês entender. Então fique aqui, vê a história, realmente ela falando o que aconteceu. Até a irmã dela falou, a irmã não sabia, a irmã tava na praia com ela. Se vocês verem o vídeo, a irmã dela falou assim, oxi, tipo, que eles são da Bahia, tipo, como assim? Tipo, cancelou por causa de uma brincadeira? Porque, tipo, ela não contou a verdade, assim, né? Vergonha, né? Que ela falou que eles eram um casal muito perfeito. E os outros perguntaram, por que vocês terminaram? Porque não vai dar certo, não sei o que inventar. Mas eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês dar uma olhadinha. E aí, gente? Como vocês estão? Velho, vocês são muito fofoqueiros. Muito fofoqueiros. Deixa eu contar, agora são 11h57 da noite de uma sexta-feira. E eu tô gravando aqui pra vocês. Vou falar de forma bem breve, né? Pra até expor a outra parte. De alguma maneira já foi exposta. Quase todos vocês aqui nem conhecem. Mas é bom evitar, porque já recebi mensagens. Enfim, vamos lá. Como eu falei, né? Na legenda, aquele motivo, esse motivo aí, foi o estopim no que se deu. De todas as outras coisas que aconteceram, nada mexeu tanto comigo quanto isso. Nada. E olha que teve coisas que... Enfim. E aí, muita gente falou, Andressa, não falou meu nome, né? Falou, que brincadeira foi essa? O que foi que você brincou? Ah, você já queria terminar. Então, vamos lá. Certa vez, a gente estava olhando o contrato, acho que foi o contrato, não, a gente estava olhando o fornecedor. E esse fornecedor era o fornecedor de bolo. E aí tem um grupo de noivas lá em Feira de Santana que é bastante conhecido, o pessoal estava recomendando bastante ele. E ele é muito bom. E aí eu entrei em contato com ele. Como sempre eu que entrava em contato com os fornecedores, né? Mas isso é porque normalmente é mais papel da mulher. E aí entrei em contato com esse fornecedor que fornece bolo, doces, enfim. E pedi o orçamento a ele. Tanto do bolo pro chá de casa nova, quanto pro bolo do casamento. E aí a gente sabe que normalmente o bolo de casamento tem bolo fake e tem o verdadeiro.
E aí a gente queria todos os andares verdadeiros. Mas aí esse rapaz não fazia. E aí eu fui, mandei mensagem, ele me passou o orçamento. Eu vou colocar aqui pra vocês qual foi o orçamento, pra vocês terem uma noção. Mas foi um valor acessível, eu não achei caro. Na verdade, era super em conta. A gente conseguia fazer a degustação antes. Enfim, muita gente elogiava. E aí, eu já tinha visto e tal e tal. Eu lembro como fosse o dia de hoje. Se eu não me engano, foi dia 30 de julho ou foi 31 de julho do ano passado. Estava na casa dele, e aí eu tava no quarto dele, e a gente tava deitado na cama. E aí a gente conversando, né, papapá, eu falei, olha, a gente deitado, eu falei que tinha visto um fornecedor do bolo, porque como a gente já queria adiantar, porque o chá de casa nova seria no início desse ano, e o casamento seria em novembro desse ano. E aí eu fui e falei, né, que tinha visto o fornecedor, pá. E aí ele foi e perguntou o valor. Fui e mostrei, né? Entrei no Instagram, mostrei o trabalho do rapaz e mostrei o valor. Aí a gente riu, falou, tu falou, tá bom. Aí ele foi e falou que tava caro. E aí, em algum momento, não teve nenhuma situação que eu falei, nenhum tipo de, sabe? Ele foi e falou, tá caro, cancela a porcaria desse casamento. E riu. Ele falou dessa forma, gente, cancela a porcaria desse casamento. Ele não falou, cancela esse casamento, tá caro, vamos fazer uma coisa mais simples. Ele falou com essas palavras, cancela a porcaria desse casamento e riu. E eu tava deitada debaixo do braço dele. Porque ele falou isso, eu fiquei sem reação, você entendeu? E com o celular parado, aí eu só olhei pra cara dele e falei, você quer que eu cancele? Tá bom, eu vou cancelar. Ele, não, eu tô falando brincando, você não entende que é brincadeira. E não sei o que lá, eu tô brincando. E eu comecei a chorar. Eu lembro que eu chorei bastante. Eu chorava de me estatalar, mas eu chorava baixo, né, pra ele, porque o pessoal da casa dele não ia escutar. Eu chorava muito, gente, porque pra mim, o casamento é algo extremamente importante. Então, você entrar em um casamento que já está debaixo de palavras de maldição, não é legal. E debaixo de palavras de maldição de uma pessoa que vai estar no casamento. E eu lembro que eu só chorava, ele pedia desculpa. Eu mandei a mensagem num grupo de noivas. E aí, eu vou colocar aqui o print também. Não tem o print que eu coloquei no grupo, mas várias meninas me mandaram respondendo essa minha mensagem. Foi e falou, oi, quais contratos? Porque eu falei, boa noite, meninas, tudo bem? Estou passando alguns contratos de casamento, qualquer coisa me chame no privado. E aí, meu celular começou a disparar, guardei o celular, acho que eu comecei a chamar o Uber pra vir embora. E aí ele pediu desculpa, falou que não foi a intenção, e papapá. Eu só chorava. E aí, no final de contas, cancelei. A partir daquele dia... e vocês perguntam se a gente terminou. Sim, mas a gente não terminou exatamente naquele dia. Eu realmente cancelei o casamento. E aí, a partir daquele dia, eu não fechei mais nada pra casamento. Parei de procurar, e aí ele começou a insistir. Não, olha, esse fornecedor aqui é bom e tal. E aí, acho que a gente ficou ainda... Eu tentei ainda ficar uma semana. A gente, né, tentou ficar ainda uma semana, tentar ver se resolvia, mas não descia, gente. Todos os dias eu lembrava. Todos os dias eu só vinha a palavra porcaria do casamento. E aí eu lembrava, vi uma lágrima no olho. E eu fiquei meses assim. E aí, sentamos, a gente terminou, né? Tentamos conversar. Eu falei, olha, não desce. E aí, passou meses. Eu já, em outros momentos, outras experiências, ele também. E não tinha me descido essa situação da porcaria do casamento. E aí, com esse rapaz, que eu tô falando no vídeo, foi a primeira vez que eu falei sobre isso. Eu nunca tinha falado isso pra ninguém, nunca tinha falado isso pra minha mãe, nunca tinha falado isso pra minha família. Foi tanto que quando a gente terminou, pra todo mundo foi uma surpresa, né? Porque o nosso namoro era flores pra todo mundo, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca deixei transparecer nada, nenhum tipo de situação. Então, assim, nunca falei motivo pra minha mãe. Então, pra minha mãe, pra todo mundo, o Andrei saiu de forma precipitada. Terminou assim do nada por quê? Oxe, o que aconteceu? Apareceu outra pessoa? Ele te traiu? Tu traiu ele? Enfim, várias situações surgiram. Eu falei que isso eu não queria mais. E assim, eu ainda tive algumas discussões com minha mãe por conta disso, né? Porque minha mãe não sabia. E aí, a Andressa ficou como a errada da situação, que a Andressa só queria terminar, não queria mais casar. Enfim.
E aí, ali foi a primeira vez que eu realmente falei, olha, foi por causa disso. E eu só falei porque ele insistiu, porque ele perguntou se tinha outra pessoa no meu coração por eu ter terminado. E eu falei, não, não foi. E ele perguntou, e eu, não, não foi. Aí eu fui e soltei. Aí eu falei, não, porque foi tanto que minha irmã estava comigo, e ela foi e falou. Ele pediu pra cancelar, porque ela também não sabia, gente. Ninguém sabia, meus amigos não sabiam. Quando perguntava, eu falava, ah, não, foi por... Ah, porque não deu certo. E aí, ou senão eu contava uma história que era mais pra frente, que foi antes disso. E aí, é isso, gente. Então, eu não queria terminar. Inclusive, tem alguns contratos ainda, na verdade, os contratos de fotografia, assessoria, drinks ainda estão. Estou procurando pessoas para repassar. Então, pessoas de Feira de Santana, Salvador e região, estou passando esses contratos para eu também não ficar no prejuízo. E aí, foi isso, galera. Eu acho que é só isso. Vocês vão perguntar mais o quê? Eu acho que vocês não vão perguntar mais nada, não. Mas o que vocês perguntarem, eu respondo aqui, tá? Aí vocês vão perguntar, tentaram se reconciliar depois. A gente tentou ter uma conversa depois, ele tentou, quis, né? Que a gente conversasse, mas não deu certo, não deu certo, não deu certo. Terminei real mesmo. Foi tanto que a última vez que eu fui na casa da família dele, eu não me despedi. Assim que eu saí, ele foi e falou comigo, que eles não estavam mais juntos e tal. E afins, mas assim, gente, foi a gota d'água. Teve outras situações antes que eu acho que não cabe aqui falar. Mas situações que talvez pode ter sido até pior que isso. Mas eu acabei relevando. Algumas amigas minhas, sabe? Porque eu coloquei no close, lá no Insta, conversando sobre a situação, né? Porque aí o pessoal, depois que eu contei, né, lá no close, aí o pessoal falou bem assim, Andressa, eu não sabia que tu passava por tudo isso, tu nunca deixou transparecer. Gente, a gente vai transparecer o quê? Que adianta a gente abrir a boca pra falar que o relacionamento tá ruim, que o relacionamento tá isso, que o relacionamento tá aquilo, se ninguém que tá de fora vai resolver. Só tem duas situações, ou vocês dois resolvem ou vocês se largam. Não adianta vocês estarem em um relacionamento que você vai sofrer, que você precisa se diminuir para estar nesse relacionamento, que você vai ficar mal e afins. Tá, gente? Eu acho que é isso. Beijo e qualquer coisa eu respondo vocês. Porque os meninos, na verdade foi mais os meninos do que as meninas, né? Que estavam me julgando, dizendo que ela só inventou uma desculpa. Gente, eu não preciso de desculpa, não. Se eu quisesse terminar, eu chegar e falar, não quero mais, porque eu não tô afim, não tô preparada. Mas não foi isso, eu tava, né? Tava fechando aí as coisas, mas enfim. Vida que segue. Beijo. Então, gente, ela não quis viver uma vida de fachada. Doeu nela quando ela, toda empolgada, foi falar do bolo, né? E ele falou que tava caro, tipo assim, casamento tá caro. Dá vontade de cancelar esse casamento. Então ela falou, então ela cancelou, que nem ela fala, ela tentou depois por uma semana ficar, tipo, e aquilo vinha muito na cabeça dela, sabe? E casamento, gente, é uma coisa muito séria. Um relacionamento é muito sério, né? Se você tá no relacionamento, você tem que dar o melhor, se dar o melhor. É que nem ela falou, se ele tava achando muito caro, ele poderia falar, pô, amor, vamos ver se a gente vê esse valor aí, se a gente consegue uma coisa. Agora ele falou, vamos cancelar essa porcaria desse casamento. Eu acho que soa muito forte. Soa até em mim. Eu achei ela muito madura. E eu tô com uma amiga, ela também, ela vai casar, né? Ela tá noiva. E aí, gente, ela foi num curso de noiva. E a mulher falou assim, no último momento que você tiver na frente do padre e você achar que você não vai ser feliz, você desiste. E ela tá nesse impasse. E é claro que eu deixo ela à vontade, né? Pra ela decidir o que ela quer, o que ela acha melhor pra ela, né? Só que às vezes, gente, Deus, ele já tá mostrando. Deus já tá mostrando que não vai dar certo. E aí, se essa menina, ela insistisse, ela ia ser muito infeliz, né? Então, Deus, ele mostra. Que nem ela falou, às vezes a boca tá cheia de tudo aquilo que a gente sente, né? Então,
a partir do momento que ele fala, vou cancelar essa merda, essa porcaria desse casamento, né? Já diz tudo. E não adianta, gente, ficar se enganando. Ah, porque vai mudar. Ah, porque... Não, gente. Ela entendeu. Então, Deus, ele dá sinais. Ele vai mostrando. Entendeu? Só basta a pessoa abrir o olho e querer enxergar. Foi o caso dela. Eu quis enxergar. Eu não quero isso pra mim. Me desculpe, eu tô gripada hoje. E hoje é dia dos namorados, né? Que nem a minha história. Tem lá no Instagram. Fazia 9 anos que eu tava noiva. E aconteceu um acidente. Minha mão. Aqui tem uma marca enorme que eu tô de filtro, né? Eu não sou obrigada. E assim, gente, é muito triste. Só que aceitar a vontade de Deus dói. Renunciar a vontades dói. Eu acho a passagem, né, de Adão e Eva bonita. Que Adão, ele estava se sentindo muito sozinho. Muito sozinho. E Deus trouxe Eva para fazer companhia a Adão no paraíso, né? E daí, da história, né, da costela dele, se fez Eva e tal. E muitas vezes a gente não quer ficar sozinho, mas tem um ditado que fala antes só do que mal acompanhado. Eu sinto muita falta do Léo, muita. Deus sabe, Deus é a prova. A casa tava toda arrumadinha pra gente morar junto. E eu acho que se o Léo tivesse morado aqui, seria muito mais difícil eu estar aqui nessa casa. A gente não entende os planos de Deus, os propósitos de Deus. Muitas vezes eu acho, será que Deus, ele me odeia? Será que Deus... Não. Deus sabe de todas as coisas, sabe? Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Perfeito. Só que a gente que quer ser a última bolacha do pacote, a gente quer se achar, a gente quer passar na frente de Deus e pedir para que Deus resolva tudo. E quando a vontade de Deus não bate com a nossa, a gente fica triste, a gente fica decepcionado com Deus. É complicado, né? Porque a gente é ser humano. Mas Deus não quer que a gente seja a última bolacha do pacote. Porque às vezes a última bolacha do pacote, ela tá quebrada. Às vezes a última bolacha do pacote, ela já tá... O recheio talvez já não esteja tão boa que nem aquelas do meio, né? Aquele meio termo. É que nem na festa, né? Você nunca chega. Antes, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, tem aquele meio termo, né? E aí a gente fica pensando, né, gente? Meu Deus, eu necessito disso, eu quero isso. Mas Deus sabe, né? E aí, voltando para a história dessa moça, Deus deu visão de águia para ela. Onde ela pôde entender que Deus não queria aquilo para ela, né? Deus queria algo muito maior que ela, muito maior para ela. E eu acredito que Deus tem o melhor para ela, para mim e para você. Quantas vezes tem gente que deve estar no relacionamento por aparência, hoje é dia dos namorados, né? Aí a pessoa coloca aquelas fotos, aquelas coisas, e vive um casamento infeliz, né?
vive um casamento infeliz, que não é aquela coisa que nem a Virgínia e o Zé Felipe, né? Nossa, eu fiquei muito decepcionada. Eu falei, caramba, eu gostava de seguir ele, sabe? Ela também, eu achava a família. Mas, gente, ninguém vive um mar de rosas. As rosas têm espinho, né? E essa é um direcionamento que eu trago pra você. E você tá feliz? Você tá bem? Você tá perfeito no seu relacionamento? O seu companheiro é um companheiro mesmo? Ou é igual esse cara que tá levando com a barriga? Gente, fique com Deus, se inscreva no canal e reflitam. Deus quer o melhor pra você. Um beijo e até o próximo vídeo.